Você já pensou que o ETF de XRP pode ser a chance da década ou o seu maior erro? Uma simples decisão pode colocar milhares de reais no seu bolso ou sumir com tudo num piscar de olhos. O ETF de XRP da Canary foi listado na DTCC nas últimas horas, junto com os ETFs de Solana e Hedera. Para muitos investidores, isso soa como um caminho aberto para lucros rápidos, já que a listagem técnica costuma anteceder a aprovação da SEC. Mas atenção! Estar na DTCC não garante negociação, e a palavra final é da SEC, que pode travar tudo. O mercado entrou em euforia, levando o preço do XRP acima de $3 e inflamando previsões de recorde. Alguns analistas já falam em $4,50. No entanto, enquanto pequenos investidores sonham alto, as baleias fizeram diferente. Só nas últimas 24 horas, venderam 40 milhões de tokens, reduzindo exposição ao risco. O que os grandes enxergam que a maioria ignora? Segundo The Crypto Basic, ETFs listados na DTCC quase sempre avançam, mas não há garantia de aprovação. O portal TipRanks alerta: o cenário do XRP é uma caixa de Pandora, pronto para subir ou despencar sem aviso. Ignorar esses sinais pode custar caro, tempo e até reputação. Apostar tudo no hype do ETF pode transformar a empolgação em armadilha. Mas como separar o sinal do ruído? Vamos destrinchar o que realmente importa nessa movimentação. Você sabia que nem todo ETF de cripto listado na DTCC está aprovado para negociação? Muita gente confunde listagem técnica com liberação real pela SEC, e essa diferença pode valer milhões no bolso dos investidores. Entenda como esse backstage funciona antes de apostar suas fichas em mais uma euforia do mercado cripto. Quando um ETF aparece na plataforma da DTCC, como aconteceu recentemente com o fundo de XRP da Canary, muitos interpretam isso como um sinal de que a aprovação está chegando. Mas, atenção! Segundo o analista da Bloomberg, Eric Balchunas, ETFs listados na DTCC raramente ficam inativos, mas isso não significa aprovação automática. A listagem é um passo burocrático importante, mostrando que a infraestrutura está pronta, mas ainda falta o veredito final da SEC. A DTCC, ou Depository Trust and Clearing Corporation, é basicamente a câmara de compensação dos grandes mercados americanos. Ela garante que ativos como ações, títulos e agora ETFs de cripto possam ser liquidados com segurança e eficiência. Porém, sua função é técnica. Ela não tem poder regulatório para autorizar ETFs a serem negociados publicamente. O que realmente importa vem depois: a decisão da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Só a SEC pode liberar a negociação efetiva desses ETFs. É por isso que Solana, Hedera e o próprio XRP podem até aparecer na DTCC, mas não há qualquer garantia de que o investidor poderá comprar essas cotas amanhã. O histórico recente deixa isso claro. Em janeiro do ano passado, a SEC aprovou de uma vez só uma leva de ETFs de Bitcoin, o que provocou uma alta explosiva seguida de fortes pressões no preço. Meses depois, repetiu o movimento com ETFs de Ethereum. Nos dois casos, o mercado disparou no rumor, mas muitos investidores acabaram entrando tarde demais e viram seus lucros evaporarem rapidamente. Isso mostra como a expectativa pela aprovação pode inflar preços antes mesmo de qualquer confirmação real. Essa dinâmica se repete agora com os ETFs de altcoins. O ETF de XRP da Canary foi listado na DTCC, acompanhado pelos fundos de Solana e Hedera, aumentando o burburinho de que a aprovação está próxima. As datas decisivas da SEC estão marcadas para outubro. Grayscale espera a resposta no dia 18, a 21 Shares no dia 19, a própria Canary no dia 23 e a WisdomTree no dia 25. É possível que, como no passado, a SEC aprove vários desses ETFs em lote, alimentando mais uma onda de volatilidade e expectativas. Só que há um risco enorme escondido nessa euforia. Muita gente vê a listagem na DTCC e corre para comprar, achando que está na frente do mercado. Mas se a SEC negar ou adiar a aprovação, o preço pode despencar num piscar de olhos. E mesmo após a aprovação, como já vimos com Bitcoin e Ethereum, não existe garantia de alta sustentável. Pelo contrário, as baleias costumam aproveitar esses picos de procura para realizar lucros e inverter a tendência.
Se o investidor não entende bem quem são os verdadeiros donos do jogo, DTCC, SEC e os grandes players institucionais, pode facilmente cair em armadilhas de FOMO, comprando no topo e vendendo no pânico. Lembre-se, ETF listado não é ETF aprovado, e ETF aprovado não é sinônimo de alta garantida. Agora que você entendeu como funciona o backstage dos ETFs de cripto e por que a listagem na DTCC não é garantia de valorização, chegou a hora de olhar para o caso específico do ETF de XRP e descobrir o que os grandes investidores estão fazendo nos bastidores enquanto todo mundo só vê os holofotes. Vamos mergulhar agora nos detalhes do ETF de XRP e analisar o comportamento das baleias, que pode mudar todo o jogo para os próximos dias. Será que tem algo grande acontecendo por trás das manchetes? Você já parou para pensar que, enquanto milhares correm atrás do lucro fácil, poucos percebem que podem perder tudo em questão de dias? O que as baleias sabem e escondem pode ser o divisor de águas entre multiplicar seu patrimônio ou assistir parte dele evaporar diante dos seus olhos. Enquanto o entusiasmo pelo ETF de XRP tomava conta do mercado, o token ultrapassou a marca dos $3 pela primeira vez desde o último verão. Redes sociais se encheram de previsões otimistas, com analistas sugerindo próximos alvos em $3,60 ou até $4,50 nos próximos meses. Mas, na contramão do sentimento coletivo, os grandes players agiram em silêncio. Nas últimas 24 horas, carteiras com volumes entre 10 e 100 milhões de XRP despejaram mais de 40 milhões de moedas, segundo dados da Sentiment. Isso mostra que as baleias estão reduzindo exposição, mesmo enquanto o varejo se empolga. O fluxo de XRP para as exchanges aumentou de forma preocupante, sinalizando que grandes quantidades podem ser vendidas a qualquer momento. Segundo o CoinChapter, mesmo com a alta do preço, o aumento das entradas nas corretoras acendeu um sinal vermelho para quem acompanha o movimento dos bastidores. A grande questão é, por que as baleias estão vendendo quando tudo aponta para uma possível aprovação histórica? Para quem gere bilhões, o risco real está na euforia descontrolada, pois basta uma reversão repentina para causar estragos sérios, principalmente para quem entrou tarde, acreditando em ganhos infinitos. Se você ignorar esses sinais, o prejuízo pode ser inevitável. O investidor varejo, movido pela emoção do momento, corre o risco de comprar dos próprios grandes players, que, neste exato instante, estão realizando lucro. Se houver uma queda brusca, muitos podem experimentar perdas dolorosas, enquanto as baleias já terão escapado ilesas. É justamente essa diferença entre o otimismo do público e as ações discretas dos tubarões que determina quem realmente lucra e quem vira só mais um na multidão dos que perderam dinheiro. Mas afinal, como identificar esses sinais que as baleias enxergam antes de todo mundo? Entender essa dinâmica pode ser sua única chance de virar o jogo ao seu favor. Você está prestes a descobrir se o XRP vai repetir o ciclo explosivo e perigoso que vimos com Bitcoin e Ethereum. Ignorar esse movimento agora pode custar caro, tanto para o seu bolso quanto para sua confiança como investidor. A listagem do ETF de XRP da Canary na DTCC, colocou o mercado em alerta máximo. Cresce a esperança de uma aprovação iminente pela SEC, mas também o risco de muitos caírem na armadilha do comprar o boato, vender o fato. Foi exatamente isso que fez muita gente perder fortunas nos ETFs de Bitcoin e Ethereum, com altas rápidas antes do anúncio e quedas vertiginosas logo após. O preço do XRP reflete essa tensão. A moeda ultrapassou os $3 e, em questão de horas, atraiu volumes institucionais gigantescos. Só que, por trás dos bastidores, as famosas baleias, investidores que detêm grandes quantidades, venderam 40 milhões de tokens em apenas um dia. Mesmo com o mercado empolgado, os veteranos preferiram garantir lucro do que apostar tudo no próximo passo. O gráfico técnico mostra um momento de decisão. Se romper os $3,13, o XRP pode buscar novas máximas, mirando $3,60.
Mas se perder o suporte dos $3, o risco é de uma queda brusca até $2,80, ou até menos, desencadeando uma onda de vendas que pode deixar muitos investidores no prejuízo. Outro fator que aumenta a tensão: todos os prazos para a decisão da SEC se concentram em outubro. Isso abre a possibilidade de aprovações em lote, como aconteceu nos ETFs de Bitcoin e Ethereum, provocando volatilidade extrema. Imagine ver seu investimento oscilar dezenas de % em poucas horas. Quem entra nessas ondas sem um plano claro, geralmente acaba iludido pelo sonho do lucro fácil. Só que basta um anúncio frustrante ou uma virada técnica para transformar ganhos em perdas expressivas. E, em questão de horas, parte importante do seu patrimônio pode evaporar. Mesmo com todo o hype, o risco é real, imediato e pode afetar não só seu dinheiro, mas também sua reputação como investidor. Apostar no entusiasmo coletivo, sem estratégia, pode te transformar em mais uma estatística de prejuízo. Mas como separar o otimismo passageiro dos sinais concretos de valorização? Vamos analisar o que pode realmente determinar o próximo movimento do XRP. Se você acha que basta surfar a onda do ETF de XRP para ganhar dinheiro fácil, cuidado! Um erro pode custar todo o seu lucro ou até seu capital inicial. O que está em jogo aqui é mais do que um trade. É evitar perder oportunidades e, pior, não cair em armadilhas que podem transformar euforia em prejuízo real. Quem ignora os dados e aposta só na torcida fica vulnerável justamente quando o mercado parece mais promissor. O primeiro passo é acompanhar o movimento das baleias. Mesmo após a listagem do ETF da Canary na DTCC, grandes carteiras venderam cerca de 40 milhões de tokens em um único dia, reduzindo sua exposição no auge do otimismo. Se investidores de peso estão realizando lucros, o investidor comum deve redobrar o alerta para não ser o último a perceber a virada de maré. Sinais técnicos não podem ser ignorados. O XRP vinha preso em um triângulo descendente desde o topo histórico próximo de $3,65 em julho. Analistas como Ali Martinez alertaram: se romper $3,05, pode buscar até $3,60. Mas, se perder os $3, o risco de queda brusca aumenta. Ou seja, um único movimento pode separar o investidor que lucra daquele que amarga perdas dolorosas. Fique atento ao volume e ao fluxo institucional. O último rally do XRP ocorreu em sessões de alto volume, sinalizando entrada de dinheiro de peso. No entanto, segundo o B-Stock, essa mesma força encontrou resistência, travando novas altas e mostrando que até os grandes sabem quando sair do jogo. E quem não percebe isso, corre risco de ficar para trás. Disciplina para definir entradas e saídas é fundamental. Não basta comprar na empolgação, nem segurar por esperança. Use dados concretos. Suporte em $3, resistência em $3,05, alvo em $3,60. Ter cenários traçados e stops definidos pode ser o escudo entre você e perdas evitáveis. Por fim, não caia nas armadilhas clássicas, seguir a multidão, operar por hype e ignorar sinais de reversão. Quem aposta só na emoção, vira estatística. Quem usa dados, protege seu patrimônio. Agora que você já sabe como evitar as armadilhas mais comuns, vamos analisar o que realmente pode acontecer se a aprovação do ETF vier e como se posicionar para não ser surpreendido. Você pode ganhar uma fortuna ou perder meses de suor com um ETF de XRP. Qual lado da história vai ser o seu? O que está em jogo é o seu bolso. Uma leitura errada pode custar caro, enquanto acertos podem transformar seu patrimônio. A listagem do ETF de XRP da Canary na DTCC fez muita gente apostar que a SEC logo dará o sinal verde definitivo. Isso elevou a expectativa, empurrando o preço da XRP acima dos $3 e provocando uma onda de euforia entre investidores de varejo. Mas será essa a chance de multiplicar seu dinheiro ou apenas uma armadilha para quem entra atrasado? Dados recentes revelam que, mesmo com a alta, as baleias, investidores que realmente movem o mercado, venderam cerca de 40 milhões de XRP em apenas 24 horas. Esse movimento é um sinal de alerta. Enquanto muitos se deixam levar pela emoção, quem entende do jogo aproveita para realizar lucro e se preparar para o próximo passo com calma.
Listagem na DTCC é só um passo técnico, não é garantia de aprovação. A SEC ainda vai decidir entre 18 e 25 de outubro, e qualquer decisão pode virar o jogo. No final, quem lucra é quem interpreta os sinais friamente. Vai seguir a multidão ou analisar os fatos? Ser cauteloso pode até te fazer perder parte do rally, mas evita que você entre para a estatística dos que perdem tudo. A escolha é sua: ser investidor atento ou apenas mais um levado pelo hype. E aí, de que lado você vai estar? O próximo movimento pode mudar seu futuro financeiro, e a decisão está nas suas mãos. Fique atento aos próximos capítulos, porque cada informação pode ser decisiva. Se quiser entender como identificar esses sinais, continue acompanhando o canal.